Oi pessoal, esse é o Momento de Atacar Sustentável e hoje a gente vai falar sobre saúde ambiental em tempos de pandemia. O nosso convidado mais que especial é o Cleiton Martins, que é químico de formação e tem doutorado em Química Atmosférica. Olá pessoal, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite, agradecer em especial a professora Carol e parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Excelente trabalho em trazer um pouco dessa temática para a sociedade. Então vamos às perguntas. Então, nós sabemos que a qualidade do ar nos grandes centros urbanos é impactada pelas ações antrópicas. Logo, pode nos explicar quais foram os contextos que nos trouxeram a esses parâmetros na sociedade contemporânea? Olá Yasmin, obrigado pela sua pergunta. E vamos começar dizendo que a maioria das atividades humanas impactam diretamente o meio ambiente. Com a atmosfera isso não é diferente. Desde que o homem começa nos primórdios dos tempos dominar o fogo, ele emite para a atmosfera muitos poluentes. No entanto, isso se agrava a partir da Revolução Industrial, quando o homem ele começa a utilizar combustíveis fósseis para queima e, consequentemente, geração de energia. E a partir dessa evolução, e isso aumenta a partir da década de 1950, a gente tem uma aceleração de maior consumo dos combustíveis fósseis e, consequentemente, maior geração de poluentes para a atmosfera. Poluentes esses, muitos deles tóxicos e que podem degradar a qualidade do ar que todos nós estamos suscetíveis. Então, é importante dizer que a evolução do homem ela tem o seu lado positivo, mas também pode trazer impactos muito sérios ao meio ambiente, no caso, à atmosfera. Quais os principais poluentes presentes na atmosfera e quais as principais fontes geradoras? Olá, João Pedro. Então, a atmosfera tem como principais constituintes três gases. O gás nitrogênio, o gás oxigênio, que é essencial à vida, para a respiração, e o gás argônio. Esses três gases juntos eles somam quase 100% da atmosfera. No entanto, muitos outros compostos podem estar presentes, mesmo em quantidades muito pequenas. E quando eles estão presentes e causam algum dano à saúde, ou ao meio ambiente, ou às propriedades físico-químicas da atmosfera, eles são considerados poluentes. Eles podem ter a sua origem natural, por exemplo, as atividades vulcânicas ou as emissões biogênicas, ou eles podem ter uma origem antrópica, que seriam aquelas oriundas das atividades humanas. Atividades essas de queima de combustíveis fósseis, manejo de solventes, as atividades industriais, agropecuárias, todas essas contribuem para as emissões dos compostos na atmosfera. Mas quais seriam os principais poluentes num cenário tipicamente urbano? Nós teríamos os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, material particulado, compostos orgânicos voláteis e o ozônio, sendo o ozônio não tendo nenhuma fonte de emissão, mas sim sendo formado na atmosfera pela presença dos compostos orgânicos voláteis e dos óxidos de nitrogênio. É bom ressaltar que todos esses compostos juntos, eles podem trazer danos à atmosfera e contribuem para a degradação da qualidade do ar. Cleiton, e que tipo de problemas o desequilíbrio desses poluentes no ar pode trazer para a gente? À medida em que esses poluentes são emitidos na atmosfera em uma velocidade considerável, eles podem aumentar as suas concentrações e fazer danos à saúde, causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou às propriedades da atmosfera. Essas concentrações máximas elas vão variar de poluente para poluente e também tem relação com as condições meteorológicas. Então é por isso que é preciso que a gente conheça essas concentrações, que a gente monitore essas concentrações desses poluentes na atmosfera, para que determinadas medidas possam ser tomadas, tais como planejamento de gestão de qualidade do ar, por exemplo, diminuição de fontes de emissão ou medidas mitigatórias para a diminuição desses poluentes na atmosfera. Cleiton, tem-se observado uma melhoria da qualidade do ar, principalmente nos grandes centros urbanos, por conta do isolamento social.
Como isso é aferido nos pontos de medição? E qual a análise de vocês pesquisadores sobre isso? Olá, professor Edson, obrigado pela sua pergunta. É verdade, nós temos observado a diminuição de poluentes na atmosfera durante esse período de isolamento, principalmente o que nós chamamos de poluentes primários, e eles são observados através de imagens de satélite que conseguem determinar alguns poluentes na atmosfera, por exemplo, o dióxido de nitrogênio ou material particulado. Porém, muitas cidades também contam com redes de monitoramento, que são estações de monitoramento equipadas em determinados pontos estratégicos da cidade, que conseguem determinar através de instrumentos a concentração de alguns poluentes. Nós pesquisadores, ou nós pegamos as imagens de satélite, ou então nós pegamos os dados dessas estações de monitoramento e fazemos dados estatísticos, dados através de gráficos ou até mesmo de modelos químicos para verificar o comportamento desses poluentes durante esse período. E é assim que a gente tem trabalhado. Agora, é importante dizer que, muito embora alguns poluentes tenham diminuído a sua concentração, alguns outros têm aumentado. E aí é interessante falar que a qualidade do ar ela deve ser pautada em todos os poluentes e não somente em um ou outro. Como a diminuição dos poluentes atmosféricos podem também contribuir no combate à pandemia. Olá, Isabel. Alguns estudos têm sugerido que cidades mais poluídas, cidades com piores índices de qualidade do ar, teriam um número maior de casos agravados da Covid. Isso é devido aos efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde humana, que ataca principalmente o sistema respiratório. Então, indivíduos que já tenham tido exposição prolongada a altos níveis de poluentes poderiam já ter desenvolvido problemas respiratórios, outras doenças que certamente seriam agravadas com a infecção da Covid. Além da poluição atmosférica, também estamos percebendo outras mudanças nos parâmetros ambientais. Pode nos falar sobre a qualidade dos campos hídricos e da poluição sonora? Obrigado. Olá, Matheus. É verdade. Alguns estudos têm indicado sim outros efeitos sobre o meio ambiente. Em relação à poluição sonora, quando se diminui as atividades humanas, principalmente aquelas relacionadas ao tráfego veicular, diminui-se também o que nós chamamos de ruído sísmico antrópico. Já em relação aos corpos hídricos, alguns estudos têm indicado ou a diminuição da emissão de poluentes, de substâncias poluidoras, ou então a diminuição da movimentação da massa de água, que iria também movimentar o sedimento e o que causa aquela turbidez na água. Então, uma diminuição nessa atividade iria contribuir para uma melhor aparência da água. Com relação à geração de resíduos, tem sido observado o aumento do lixo domiciliar, ao mesmo tempo que observa-se uma diminuição da ação dos catadores nas ruas. Você acha possível que a nova rotina em casa, imposta pelas medidas de isolamento social, podem chamar a atenção das pessoas para o alto índice de consumismo e descarte de resíduos? Olá, professor Yara. Apesar de terem sido publicados poucos artigos referentes a essa temática durante o período observado de isolamento social, é possível dizer que houve uma mudança sim de tipologia dos resíduos gerados, um aumento dos resíduos domésticos e também uma menor atuação dos catadores, devido ao isolamento social. Um ponto que é importante dizer, e é preocupante, é referente ao aumento da geração de resíduos infectantes, em que se torna uma preocupação quanto à destinação desses. Em relação ao consumo, a mudança de consumo, são necessários maiores estudos para que se verifique como é que vai variar esse comportamento da humanidade daqui para frente. Porque, apesar de nossas observações, não devemos considerar as alterações nos parâmetros ambientais como simples melhorias. Olá, Rafaela, muito boa sua pergunta. Apesar de terem sido observadas sim a melhoria de alguns parâmetros ambientais, há de se ressaltar que essa melhoria ela
é na maioria das vezes pontual e também por um curto período de tempo. Então, para se falar de efeitos positivos sobre o meio ambiente, deve-se levar em consideração um conjunto maior de fatores, de parâmetros, e também a observação durante um período maior de tempo. Eu prefiro compreender essa melhoria de alguns parâmetros ambientais como evidências de como as atividades humanas impactam diretamente o meio ambiente. E daí a gente tem a possibilidade de rever as nossas ações. Então, em relação à emissão de poluentes, o que você acha que vai ocorrer após a pandemia e, consequentemente, tendo a liberação do isolamento social? Olá, Luísa. Eu acredito que tão logo tenha o retorno do isolamento social, os níveis de poluentes voltem a aumentar gradativamente até atingir o patamar do que estava antes do isolamento social. Tá? Na verdade, eu queria acreditar era que nós pudéssemos observar esse cenário como uma oportunidade de mudarmos o nosso estilo de vida, de mudarmos as nossas ações. Isso depende de mim, isso depende de você, isso depende de todos nós. Professor Clayton, para você, quais são os ensinamentos que podemos levar deste momento histórico? Olá, Carla. Esse momento em que nós estamos vivendo, ele deve ser encarado como um momento de reflexão. Reflexão sobre as nossas ações, sobre o nosso papel no universo, sobre como os problemas que atingem a humanidade devem ser resolvidos e enfrentados coletivamente e para o bem da humanidade. E nós poderíamos tirar algumas lições, sim. Lições essas que podem ser resumidas em palavras: solidariedade, empatia, responsabilidade. Responsabilidade com o outro, responsabilidade com o planeta. Eu acho que é isso. Mais uma vez eu agradeço o convite, a oportunidade, o carinho e a atenção. Parabenizo pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Precisamos de pessoas como vocês. Pessoas que estejam dispostas a levar as questões ambientais à frente. Pessoas que estejam dispostas a mudar o mundo. Pessoas que se importam com o próximo. Pessoas que saibam o seu real papel no universo. Obrigado. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved.